Estamos aqui na nossa jornada da mente do campeão, não é? E a minha missão aqui, eu sou Hermes Balbino, é ajudar você, treinador, a otimizar o desempenho dos seus atletas e da sua equipe. Então, nós vamos trazer um assunto aqui que é muito bacana, que é baseado em dificuldades que muitos treinadores têm que entrar em contato conosco para que nós levantássemos esse tema aqui nas nossas apresentações. Então, seguindo aqui o nossa estrutura, eu gosto sempre de fazer uma apresentação no PowerPoint, né, para a gente poder sempre ajudar, né, com o texto, com os comentários, com algumas fotos de alguns atletas que são exemplo para nós, né, para que tudo isso possa deixar mais ilustrado, né, esse tema aqui importante que nós vamos trazer para vocês. Então, seguindo aqui o desenvolvimento do nosso tema, nós vamos abrir aqui a apresentação, né, para dar o suporte, falando sobre essa possibilidade de desenvolver no atleta a crença no seu próprio potencial. E muitas vezes, né, nós mesmos, eu, quando estava nas quadras, era comum a gente escutar de alguns treinadores, né, e às vezes eu mesmo me colocava dentro desse grupo, né, que dizia a alguns atletas, puxa vida, eu acredito mais em você do que você mesma, ou nós acreditamos mais em vocês do que vocês mesmos, né? E isso é interessante porque muitas vezes o treinador vê o potencial, né, identifica através de algumas habilidades, capacidades que o atleta tem, e o próprio atleta, a própria atleta não investe, né, não mergulha dentro desse seu próprio potencial. Então é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos desenvolver essa reflexão a partir de perguntas, né, que teriam sido trazidas para nós através dessas pessoas que têm essas dificuldades, e a partir dessas perguntas nós desenvolvemos as reflexões. Então, olha só, uma delas, né, é como fazer com que meus atletas acreditem no seu potencial individual. Então, aqui tem coisas muito importantes, né? E o que é legal disso tudo é que você, treinador, você tem uma responsabilidade muito bonita em estimular o potencial dos seus atletas, seja esse potencial qual for, não é? Então, trabalhe, antes de tudo, na construção de uma mentalidade de crescimento. E o que que é isso? Utilize feedbacks positivos específicos, não é? Que destacam os progressos reais feitos por cada atleta, mesmo que sejam pequenos. Então, a construção da confiança, da conexão com esse potencial, se dá no dia a dia. Então, ela não surge do nada, né, através de um evento único, que até pode ser que aconteça dessa forma. Mas o mais importante é construir passo a passo, treino a treino, unidade de tarefa por unidade de tarefa, essa dimensão do crescimento, né? Então, muitas vezes você pode incentivar nos seus atletas a autorreflexão, gerando perguntas do tipo: o que você fez de diferente hoje? Como é que você sente que você melhorou em alguma capacidade ou habilidade, não é? Como é que você identifica essa melhora? Quanto vale essa melhora? Muitas vezes, nos treinos que tem uma dimensão mais qualitativa, fica mais fácil fazer isso. Principalmente nos treinos que envolvem o tempo, envolvem a velocidade, envolvem uma distância, envolvem uma carga que se referencia nos quilos lá, por exemplo, do peso que o pessoal levanta na musculação, é mais fácil de mensurar, identificar, não é? Destacar esse crescimento. Mas esse crescimento pode se dar através, por exemplo, de uma habilidade. Ah, hoje eu tive mais facilidade de fazer isso ou aquilo, eu consegui superar determinado tipo de situação através de uma habilidade que nós treinamos hoje. Então, esse ganho é sempre importante dele ser destacado. Então, além disso, né, nós devemos compartilhar histórias de atletas de referência que eles representam ah, essa superação no mundo esportivo e que são hoje destaques no mundo esportivo, que é do alto nível de exigência. Eu trago o exemplo aqui da Carol, né, do voleibol, que é uma jogadora baixa para a posição dela, né? Se a gente for ver as jogadoras do mundo que são centrais e que são bloqueadoras ou atacantes de meio, são jogadoras muito altas, né? E a Carol, ela não é tão alta assim, ela tem menos de 1,90,
e 1,86, se eu não me engano, e ela é absurdamente competente ao bloquear, né? Ao jogar como central, a fazer os seus ataques de rapidez, velocidade, enfim. É uma jogadora que, com o tempo, ela foi crescendo, incrementando, alimentando, nutrindo esse potencial individual para servir a equipe, né? Então, esse cultivo ele deve se dar treino a treino. A outra pergunta que surge é: qual é o potencial individual de cada atleta? Gente, isso é uma coisa muito ampla, e eu creio que indeterminada e multifacetada. Então, o potencial individual é a soma das habilidades e capacidades, né? Sejam elas físicas, sejam elas cognitivas, sejam elas emocionais, e algumas características que podem ser desenvolvidas e também as possibilidades que o atleta tem de atingir um nível elevado de desempenho. Então, muitas vezes, esse nível elevado de desempenho está associado, além das características que são próprias, que são às vezes até intrínsecas à pessoa, são genéticas, né? São referenciadas, por exemplo, no sistema muscular esquelético, na sua própria neurofisiologia, né? Numa rapidez de pensamento, enfim, mas é muito importante que a pessoa acredite nisso. Então, é uma somatória de diversas coisas, a gente vai ver aqui mais para frente, né? Que está muito conectado com o ambiente em que a pessoa está. Né? Então, muitas vezes, o excesso de estímulo faz muito bem. Né? O excesso, eu digo, são exemplos que estão no entorno, os exemplos que estão ao redor. Nós temos alguns casos de atletas que são filhos de pais atletas e que cresceram na atividade física que é diversificada, praticaram várias modalidades, né? Então aprenderam a lidar com essas multi-habilidades na relação com o ambiente, no ambiente esportivo, por exemplo. Então, esse potencial individual, ele é muito influenciado pelos fatores que são físicos, emocionais, cognitivos, como nós falamos, e também pelas relações sociais, né? Então, você, por exemplo, tem em algumas culturas, algumas modalidades são muito valorizadas. Então, um exemplo, na Jamaica tem muita gente que corre em velocidade lá, além de ter a população uma característica genética com tendências a expressar movimentos de rapidez e velocidade, isso incentiva isso. Como é também o pessoal no Quênia, né? Ou em alguns outros países na África, como a Etiópia, que tem um contexto social que favorece os corredores e as corredoras de longa distância. Então, tudo isso também passa a ser muito importante, né? No Canadá, na Rússia, né? Tem pessoal que gosta, na Finlândia, gosta de jogar o ice hockey. Mas por quê? Porque tem um contexto, né, que favorece isso, que leva a isso, né? Então, tem algumas modalidades que elas são muito focadas na própria cultura de sociedade. Então, tudo isso, obviamente, aquecido, né, e moldado pela dedicação, pelo treinamento e o ambiente em que o atleta está inserido, como a gente falou aqui. Muito bem. O potencial do atleta é o mesmo que crença de capacidade? Nós diríamos que o potencial é uma combinação de aptidões que são inatas, ou seja, a pessoa nasce com aquilo lá, e habilidades que são passíveis de serem desenvolvidas, enquanto a crença de capacidade é o quanto um atleta acredita que pode acessar e utilizar esse potencial, ou seja, o quanto existe de conexão com essa capacidade que é muitas vezes inata e as habilidades que são desenvolvíveis. Então, existe uma conexão, sim, do acredito que é uma verdade minha, que eu posso fazer isso, que eu tenho competência para fazer isso, né? Então, tanto o potencial como a crença de capacidade são fundamentais para o desempenho, mas a crença na capacidade muitas vezes serve como gatilho para liberar o verdadeiro potencial. Então, de nada adianta ter o potencial se não existir o gatilho. Então, fica o potencial adormecido, não é? Então, ele precisa ser estimulado pelo ambiente, por uma necessidade, às vezes, ou por um prazer, por algo que surja, um encantamento que surja diante de uma experiência, né? Que é uma epifania dentro do esporte, ou seja, nossa, me descobri hábil para isso, então eu vou começar a praticar isso. Ok, isso é a conexão dessa crença com o algo que está com o potencial, né? Que precisa ser despertado, né? Então, os técnicos, os treinadores têm essa missão. Então, vamos perguntar, ó, todos os atletas acreditam em seu potencial? Eu diria que não necessariamente, já havia atletas que tinham um potencial incrível, né? Com mostras em avaliações, em testes de capacidades físicas.
em treinamentos, em desempenhos excepcionais, mas que chegavam na hora da competição não tinha a mesma desenvoltura para poder participar dos eventos, né, dos embates, enfim. Existem diversos fatores que precisam, né, ser, obviamente, conjugados ao mesmo tempo para que esse potencial ele surja. Então, a crença no potencial pode variar conforme as experiências de vida, ou seja, o histórico esportivo, o nível de autoconfiança e a influência do ambiente. Então, tudo isso é muito importante. Então, muito se fala, né, sobre o Brasil, nossa, tem um potencial incrível, só que se a gente não levar a oportunidade para essas pessoas que estão lá com esse potencial, eles vão continuar sem saber o que é o esporte, por exemplo, né? Sem acessar uma possibilidade até de trabalho, né? Uma possibilidade que envolve uma ascendência social, né? De ter uma profissão para toda a vida, né? De atleta, depois também como uma pessoa que funciona em outras áreas do esporte, que não somente o campo das disputas, mas a oportunidade ela deve ser levada até essas pessoas, né? Então, um atleta pode ter, obviamente, um grande potencial, mas uma crença não muito forte naquele potencial que ele tem. Então, isso não vai, né, aquecer, não vai despertar, não vai impulsionar esse potencial para que o atleta ele se expresse dentro de um campo esportivo, né? Então, obviamente, isso vai limitar o seu desempenho até que essa crença seja fortalecida e também essa conexão ela seja verdadeira e autêntica para o atleta, né? Então, vamos lá. Outra questão, ou outra afirmativa seguida de uma questão. Às vezes consigo ver claramente o potencial de um atleta, mas às vezes não. Como é que eu posso lidar com isso? Então, muitas vezes o atleta passa na sua frente e você não percebe que ele tem potencial. Então, esses dois atletas aqui, né, o Stephen Curry e o Dennis Rodman, eles têm histórias bem interessantes, né? O Curry, ele é filho de um ex-jogador da NBA, então ele cresceu num ambiente favorável ao desenvolvimento do seu potencial e também, obviamente, ao desenvolvimento das suas crenças de capacidade. Só que ele não tinha boas marcas quando ele iniciou no seu desenvolvimento esportivo. Por quê? Porque ele era muito baixo, por exemplo, para o jogo do basquetebol lá na NBA, que é normalmente municiada por jogadores muito altos, e ele foi crescendo, né, em algumas habilidades que favoreceram a sua utilização dentro das equipes, e hoje ele se tornou um fenômeno. Talvez ele seja um dos maiores arremessadores, se não o maior, da NBA, né, com pontos conquistados e também na referência ao percentual que envolve tentativas e acertos. E o Dennis Rodman é um outro caso muito interessante, né? Que ele, para quem já teve a oportunidade de ver o documentário da vida dele, ele não era tido como um atleta, né? No começo da sua formação esportiva, e por uma questão social, ele entendeu que aquele era um caminho excepcional, com incentivo até de outras pessoas que não eram da sua família, para que ele seguisse uma carreira dentro do esporte. E ele foi um dos maiores defensores, se não o maior reboteiro da NBA, né? Ele marcava sempre os jogadores mais difíceis do time adversário e tinha uma conduta sempre muito presente, muito forte, muito comprometida com a equipe. Agora, o que a gente quer dizer com tudo isso aí? É normal que a percepção do potencial, quando a gente fala do treinador e atleta, varie. Porque muitas vezes a percepção do potencial está voltada somente para a expressão de capacidades físicas que são inatas, e às vezes nós não olhamos para as capacidades desenvolvíveis, né? Então isso é muito importante também, que às vezes o treino ele faz com que o atleta melhore, né? O atleta ele se perceba, ele desperte para aquela modalidade. Então, nós devemos avaliar o desempenho de forma holística, de forma total, né, que envolva as capacidades que são físicas, emocionais, mentais, sociais, né, para que o que o atleta pode desenvolver no esporte seja nutrido em treinamento. Então, aqui é um conselho, ó, converse com o atleta para entender suas ambições, medos e motivações, porque muitas vezes algo impede o desempenho ou o desenvolvimento do potencial dentro do campo do treino, né? Então, o olhar mais atento pode revelar talentos, não, obviamente,
e forças que ainda não se manifestaram plenamente. E às vezes a relação com o treinador vai trazer isso. Isso é muito legal, porque o treinador tem um papel muito importante na vida do atleta, né? É um papel de orientador, de mentor, um papel de liderança para várias áreas da vida do sujeito. Vamos lá. Uma outra pergunta aqui, né, para a gente poder fazer uma reflexão em torno dela. Como desenvolver o potencial em alguns deles, né, desses atletas, se acham que eles não têm tal potencial? Então, muitas vezes, isso é interessante, porque às vezes a pessoa acredita mais nela do que o próprio treinador pode acreditar em alguém. Então, eu trago dois exemplos aqui. Um é de um treinador, outro é de um atleta. O Tele Santana, ele é muito conhecido por desenvolver potencial em atletas que muitas vezes eles estavam escondidos e não se mostravam, até jogarem com ele, como atletas com um potencial, né? Tem vários exemplos aqui, né? O Raí foi um deles. Eu me lembro muito bem do primeiro time do Palmeiras que o Tele Santana treinou, que foi uma grande surpresa no Campeonato Brasileiro, né? Com o Pedrinho, o Baroninho, o Gilmar, né? E uma série de outros jogadores. E eles apareceram naquele time lá do Tele Santana. Por quê? Porque o Tele tem uma maneira especial, tinha, né? Infelizmente, já se foi, mas ele tinha uma maneira muito especial de pedagogizar o seu treino mesmo para atletas profissionais. E ele fez a mesma coisa nas passagens dele que ele teve pelo São Paulo, que foi onde ele teve uma marca muito forte, né? Então, ele é um exemplo bem legal para quebrar essa percepção de que o treinador acha que alguém não tem potencial. Então, ele tinha uma crença, essa é uma crença bonita, que todos têm um potencial, uma competência para ser desenvolvida, né? Então, cabe a nós, treinadores, desenvolver, estimular, provocar, desafiar esse potencial para que ele surja, para que ele apareça. Então, ninguém chega pronto, né? Então, é interessante identificar áreas específicas em que o atleta pode melhorar. Então, aqui nós vamos falar do Cristiano Ronaldo, que no começo da carreira dele, não absolutamente apresentava, por exemplo, o mesmo potencial que, eu vou colocar dois contemporâneos dele aqui, que três, o Messi, o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldinho, o Fenômeno, né, tinham, por conta da habilidade técnica, das capacidades físicas, do trato com a bola e de outros atletas que surgiram muito cedo já para o esporte mundial, né? Então, o Cristiano Ronaldo, ele, por princípio, ele é um grande persistente. Tinha uma convicção muito forte, grande, de onde ele queria chegar. E através, obviamente, das suas ações em prol do seu desempenho, ele conseguiu chegar onde ele queria, né? Então é importante que eh, essas áreas, né, que a gente está falando aqui, que são algumas específicas em que o atleta ele pode melhorar e você pode começar a olhar para ela, é interessante que você crie oportunidades para que o atleta comece a ter pequenas vitórias nessas áreas. Que isso vai ajudá-lo a perceber que, opa, eu estou me superando aqui, então eu tenho competência e potencial para chegar no lugar onde eu desejo, né? E reforçar constantemente esses ganhos. Isso pode gerar autoconfiança e desbloquear capacidades que inicialmente não eram tão evidentes para o atleta, tá bem? Então, seguindo aqui a nossa reflexão, não é? A pergunta, todos têm potencial? Sim, né? Todos têm um potencial de inteligência, por exemplo, como a gente vê lá nas inteligências múltiplas. Então, vamos olhar aqui para o Armando Duplantis, que é o atual recordista mundial do salto com vara. Ele é filho de atletas, né? Então, ele teve um ambiente inteligentemente construído ao seu entorno para ele se testar. Então, ele fazia outras provas que não salto com vara, mas ele foi aprendendo muito cedo, né, a saltar. Ele levou isso para a vida adulta. Mas vamos lá, dica, hein? Você não precisa querer acertar no alvo, né, na mosca, em cada treino que você der. Na verdade, você está alimentando constantemente esse potencial, como os pais do Duplantis fizeram com ele. Então, ele criou um amor, uma paixão muito grande pelo que ele faz hoje, né? E ele tem marcas excepcionais de recordes aos 23 anos de idade. Então, vamos lá. O tipo de potencial, gente, pode variar, né? Ele não é um tipo classificado e é potencial sim ou potencial não, né? Vai para a quadra para treinar ou vai tentar fazer outra coisa? De jeito algum. Alguns atletas se revelaram muito tarde, né? E tiveram a chance, obviamente, por conta de treinadores que viram o potencial neles,
que não era aquele potencial evidente das capacidades físicas. E muitas vezes a gente vai olhar para a velocidade, vai olhar para domínio do implemento do jogo, né? A bola, por exemplo, como é que o atleta se dá com a bola, ou se é para a pista, se é para o nado, que aí já é mais complicado, que depende realmente das capacidades físicas, né? Às vezes o atleta não chegou num ponto em que ele pode se mostrar na prova em que ele se encaixa melhor, por exemplo, né? Então, cada atleta tem habilidades únicas que, com orientação adequada, podem ser exploradas e desenvolvidas. É só olhar para quem está à sua frente. Ou seja, todos têm potencial sim. O papel do treinador é identificar essas habilidades e criar o quê? Condições para que elas floresçam, né? Ou seja, criar condições de estímulo, de desafio, né? De cutucar as habilidades para que, através das situações problema, elas venham à tona. Então, aqui uma outra pergunta reflexiva, né? Por que uma crença no próprio potencial pode elevar o desempenho da equipe, né? Então, se um elo da corrente está forte, ele ajuda a fortalecer a corrente como um todo. Então, quando os atletas acreditam no próprio potencial, eles se dedicam mais, enfrentam desafios com mais resiliência, ou seja, estão mais dispostos a responder constantemente a possíveis fracassos ou insucessos durante uma disputa, se levantam para ir lá e fazer de novo, e assumem maior responsabilidade pelo seu desempenho. Ou seja, são atletas, gente, que eles olham para si mesmos, né? E eles evitam de ficar se comparando muito com os outros, porque eles acreditam que o potencial de expressão do seu jogo, das suas habilidades, está em si mesmo, né? Então, o outro é para entrar o quê? Num hall de disputa, mas não para que seja o termômetro da sua crença de capacidade, por exemplo, na expressão do seu potencial, né? Então, essa confiança individual, ela impacta diretamente o coletivo. E é muito comum, né? Eu coloquei dois exemplos aqui de líderes por competência, que foram aí o Ronaldo Fenômeno, e o Michael Jordan, que era um líder, além de ser por competência, era por conduta, né? Por autoridade também, era um cara que orientava muito fortemente seus atletas, seus companheiros, e tinha também um potencial incrível para estabelecer conexão com seus colegas, como o Ronaldo Fenômeno também tinha, né? Então, essa confiança, essa expressão, essa conexão com a sua verdade pessoal de que eu posso, eu acredito, eu sei o que eu tenho dentro de mim, né? Impacta, sim, diretamente o coletivo. Então, quando você tem atletas excepcionais, ou atletas muito bons dentro da sua equipe, eles vão provocar o surgimento de propriedades que estavam quietas e passam a ser emergentes, né? Então, muitas vezes, um atleta desse ele consegue inflamar a sua equipe com o seu próprio desempenho. Então, eles fortalecem a sinergia da equipe, promovem a cooperação e elevam o moral do time em situações, às vezes, de competição, situações críticas, onde eles precisam aparecer mais, né? Então, são pessoas que gostam da competição normalmente, né? Gostam do jogo, da última parte, que é onde a coisa acontece. Então, com que frequência, uma outra pergunta aqui, com que frequência eu devo estimular a crença no próprio potencial deles? Puxa vida, se a gente pudesse colocar uma chama infinita, né, para ficar lá estimulando a crença no potencial desses atletas, é assim que a gente deveria agir, ou seja, constantemente, né? Então, esse estímulo deve ser parte do cotidiano de treino, desde a sua abertura do treinamento até uma parte final, né? As intervenções no seu tempo certo, né, dando feedbacks positivos, fazendo os feedbacks processuais de ajuste, tudo deve estar nessa chama do estímulo da crença no próprio potencial. Então, esse estímulo ele deve estar presente constantemente, como falamos, por meio de reforçamentos positivos, né? Metas alcançadas, então, deixar claro para o atleta quando ele alcançou uma meta, cumprimentá-lo, né? Celebrar com ele essa conquista, dar feedbacks construtivos, né? Ensinar a melhorar, a subir o próximo degrau e fazer um reconhecimento do progresso, comparar um desempenho anterior ao atual, mostrando quanto de ganho houve, né? A gente falou aqui em outro momento sobre o princípio Kaizen, que é da melhoria contínua. No esporte isso funciona muito bem, não é? Então, pequenas interações, intervenções diárias, mesmo que breves, ajudam a consolidar essa crença. Eu coloquei dois técnicos aqui, são sensacionais. O Leão ele não está atuando mais, né? Mas ele foi um atleta de muita presença nas equipes em que ele jogava, e ele tinha uma liderança incrível, né? Como também o Zé Roberto, obviamente, atuando hoje. Então, eles faziam esse trabalho
de feedbacks constantes, né? E o Zé faz hoje ainda. E isso dá a confiança que quem está no seu entorno precisa para poder atuar bem, não é? Então, seguindo aqui no nosso movimento, vamos para a próxima pergunta reflexiva, né? Como devo começar a desenvolver isso nos meus atletas? Então, vamos lá. Trago dois exemplos bem bacanas aqui, do José Neto, né, que ele foi até pouco tempo atrás. A gente está hoje estou fazendo essa gravação aqui para o nosso trabalho em dezembro de 2024. Então, até o primeiro semestre de 2024, o Zé Neto foi técnico da seleção feminina de basquete, é um cara que trabalha muito bem, não é? E o Rubem Manhano, né? O Rubem Manhano, ele foi técnico da seleção brasileira, que levou o Brasil aí aos Jogos Olímpicos, né? Que fazia tempo que o Brasil não ia. E os dois, eles têm uma ação que é muito legal, sobre a confiança que eles criam no ambiente de trabalho, que a gente chama de segurança psicológica, onde os erros eles são vistos, na verdade, como oportunidades de aprendizado e não como falhas definitivas. Ou seja, atleta nunca está pronto, não é? Não existe um modelo final. Então, o atleta não vem para mostrar o que ele sabe, ele vem para se desenvolver com você, não é? Então, a função do técnico, mesmo nos times de alto nível, nas seleções nacionais, também é essa. Se você pode ensinar uma coisa, ensine. Pode desenvolver, desenvolva, né? E um dos segredos para isso, gente, é evitar exposição pelo erro, né? Então, dar um feedback negativo à frente do grupo todo para alguém é um negócio terrível. Isso quebra a conexão do técnico com o atleta, né? Vai dar um feedback negativo, construa fazendo um feedback de ajuste processual, mas faça particularmente, né? De uma forma que o atleta ele saia com um combustível da sua fala, né? Então, estimule e provoque o crescimento com desafios constantes, aumentando gradualmente o nível de dificuldade. Então, se você começar de um certo nível e fizer um salto muito grande, é óbvio, muitas vezes o atleta pode ficar feliz se ele atingir esse nível alto, mas ele pode também retroceder se ele não for bem sucedido nesse desafio. Então, aumente gradualmente, aumente de forma gradual o nível de dificuldade. Forneça feedback específico, ou seja, diga exatamente onde você percebeu que o atleta melhorou e o que exatamente você deseja que ele melhore, destacando o progresso e o processo, né, que envolvem aí a participação do atleta no seu treino, ok? Uma outra colocação aqui. Tem atletas que sempre treinam, mas a crença deles no seu próprio potencial individual, ela parece que não é forte, ela é fraca. Opa! Isso pode ser um indicativo de crenças limitantes ou experiências passadas que minaram a confiança deles, né? Isso é muito comum no esporte. Ninguém vem e vence todos os seus desafios constantemente. Muitas vezes nós temos sim, né? Muitas vezes nós temos sim, o insucesso, o erro ou o fruto, o resultado de algo que não foi bem construído. Então é importante conversar abertamente com esses atletas para entender as causas, né? Se tem algum movimento que um dia foi marcante, algum evento que é perturbador, né? E tem pessoas qualificadas para reorganizar também essa experiência. Então, gente, é importante reforçar os aspectos positivos do desempenho deles, lembrando sempre que tem uma rede de pessoas tentando ajudá-los, né? Então, quando você trabalha com uma comissão técnica multidisciplinar, é importante colocar as pessoas todas, né, para estarem atentas a nutrir o atleta com situações em que ele possa sentir que ele está crescendo, né? Ou às vezes até ele precisa descansar, observar mais para perceber onde que ele está crescendo, isso é importante também, não é? Mas o mais significativo é entender que tem uma rede de pessoas querendo ajudá-lo. E ele está no centro da roda, né? Então, essa sensação traz também uma mente aberta para poder aprender cada vez mais e também para passar cada vez mais por desafios mais significativos, né? Então, é importante reforçar os aspectos positivos do desempenho deles, propondo exercícios de visualização para que imaginem cenários de sucesso e promovam pequenas vitórias que reconstroem gradualmente a confiança naquilo que eles desejam fazer. Então, pensa lá, né? Às vezes no futebol um pênalti batido, né, que foi mal cedido e aquilo marca o atleta por um tempo. No voleibol, saque, por exemplo, passe, né?
são movimentos de precisão, que muitas vezes um acerto pode significar a sequência do jogo, um erro significa ponto para o adversário. Então, tudo isso ajuda a construir ou uma verdade que seja interessante para quem está lá desempenhando, ou uma verdade que ela pode ser limitante a respeito de um movimento que o atleta queira fazer no jogo. Bem? Então, essa rede toda ela ajuda, obviamente, o atleta a desempenhar melhor. Então, como especialista em ciência do esporte, né, e psicologia do desempenho, eu lembro vocês o seguinte, que a crença no potencial não é algo fixo. Ela pode ser abalada ou ela pode ser ampliada, né? E ela, obviamente, é uma habilidade que pode ser cultivada e deve ser cultivada com a prática, com paciência e apoio contínuo, reforço da comissão técnica e das pessoas que estão na equipe multidisciplinar. Então, o treinador como um líder, ele desempenha um papel que é crucial nesse processo, sendo espelho e reforço positivo que o atleta ele precisa, não é? A equipe precisa, os atletas precisam, para que eles possam acreditar mais em si mesmos, né? Então, lembra que o desempenho é uma rede que interage, e essa rede de relacionamentos aqui expressa, traduz o potencial individual de cada atleta, de cada membro da comissão, para um desempenho coletivo, uma força coletiva. Né? Ok? Grato a vocês que estiveram aqui conosco. Lembrando que, para otimizar o desempenho, é importante focar em condutas que fazem a diferença. Então, não é somente aplicar um método de trabalho, né? Conhecer a modalidade, mas também trabalhar com os aspectos que são invisíveis dentro do treinamento. Tá bom? Então, deixo aqui um grande abraço a todos e saudações esportivas. Até o próximo.